Então, vamos lá, vamos voltar. Vou deixar assim, porque eu vou ter que mudar de um para o outro. Será que muda, não? New Share. Ah, New Share. Agora tá aparecendo CAD? Sim. Agora tá aparecendo a aula? Sim. Olha, melhorou. Já tem agora New Share. Não precisa mais parar, começar de novo. Ele já tem um botão New Share. Já tem uma melhoradinha. Então, ó, vamos lá. Todo mundo observando, bem atento para não ficar com dúvida, que é complexo. Então, preciso que vocês prestem atenção e perguntem, tá? Sem medo de ser feliz. Então, a gente tem aqui um exemplo, que é um exercício. E a gente tem um brise pronto. Então, primeiro, para fazer sentido, os ângulos, a máscara, tudo, eu quero que vocês observem um projeto que já tem alguma coisa pronta, certo? Que seria esse aí. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha fachada, que tem uma janelinha, que é a fachada norte. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Aqui. Então, eu tenho aqui a minha vista, certo? Da fachada, com uma janela, que é norte, tá? Aí, quando eu faço a projeção aqui do desenho, daquele jeito bem de engenheiro, a gente vem aqui, ó, e nossa janelinha está aqui no nosso norte, ok? Aí, quando eu faço um corte, projeto um corte aqui, eu tenho minha janelinha aqui, ó, cortada, junto com o meu protetorzinho, meu beiralzinho, tá? Por que aqui é maior que aqui? Quem sabe dizer? Pergunta de arquiteto, hein? De desenho técnico. Porque esse que tá menor seria o corte, a gente não vê, e o outro a fachada, por isso. Mais ou menos. Eu não sei se você entendeu e não conseguiu explicar ou se você não entendeu. Esse tamanho X aqui, gente, aonde ele tá? Aqui, aqui, lá no fundo ou aqui na frente? Se minha janela cortada tá aqui e a minha janela em vista tá aqui, esse elemento protetor tá onde? Na frente. Isso aí, Karen. Se ele tá na frente, eu não enxergo a profundidade dele, né? Então, em lateral, ele é maior mesmo, ó. Tá vendo que aqui ele é maior, ó? A projeçãozinha. Aqui ele tem X, aqui ele tem X dividido por 2. Tá vendo? É por isso, é besteira, mas só para testar vocês. Se vocês já estão manjando de desenho técnico. Então, ó, temos aqui a nossa janelinha na fachada norte. Tá aqui a pessoa feliz, querendo tomar um sol. Vamos verificar, tentar entender o quanto pega de sol nessa janela em função desse elemento que já existe, certo? Então, aqui eu tenho fachada, corte e planta e vou usar a máscara solar 22. A que a gente usa é 24 Sul. Ele pediu para usar o 22, tá? Então, quais são os horários? Como é que a gente descobre quais são os horários protegidos por esse brise aqui? Sendo que ele é um brise horizontal infinito. O que é um brise horizontal infinito? É uma marquise que dá a volta na casa inteira. Quando ele é finito, gente, ele acaba aqui, ó. Ele é só um pedaço, tá? E é para isso que serve aquele último ângulo, que eu ainda não expliquei para vocês. Muito bem, porque ele é confuso. Para a gente definir até onde a gente precisa ir com a nossa cobertura se a gente não quiser dar a volta toda. Quando dá a volta toda, a gente chama de brise infinito. Tudo bem? Então, vamos lá pegar nossa máscara e descobrir o nosso ângulo alfa, que é a altura do Sol.
Então, o que a gente faz? A gente vai lá no AutoCAD, lindo, maravilhoso. Pega a parte de baixo da janela aqui, ó. E põe uma linha reta perpendicular que chama... Quem lembra como chama essa linha? A fachada. Toda vez que eu tenho uma linha perpendicular à fachada, vocês lembram como chama? É a normal? Isso, muito bem. Ponto para Gi. Normal à fachada. Na altura da minha janela, porque é aqui que eu quero ver quanto tempo tá pegando de sol em que data, tá? Se eu quisesse ver quanto tá pegando de sol na fachada inteira, daí eu pegaria este ângulo aqui, ó. Com essa normal aqui. Esse ângulo aqui, o que vocês acham? Que ele é maior ou menor que 62? Acho que é maior, Giovana. Oi? Maior, né? Maior, tá mais aberto, né? Então, a gente vai analisar o quanto pega de sol na janela, tá? Não na fachada inteira. Porque o que a gente está protegendo aqui com o nosso brise é a janela que é de vidro. Tudo bem? Deu para entender isso? Quando a gente pensa em proteger a fachada inteira, muda o ângulo, muda a nossa proteção, tá? Se eu quisesse proteger a mesma, né, mesma quantidade, para a mesma altura de sol, ó, eu teria que pegar o mesmo 62 aqui, ó, e eu ia embora com essa proteção até lá na frente, tá? Então, por isso que a altura do sol, ó, é importante em relação ao tamanho do nosso protetor de fachada aqui ou de janela. Por isso que vocês têm que escolher o que vocês querem proteger para descobrir esse ângulo aqui. Então, nesse exemplo, a gente vai tentar entender o que datas e que horários este brisezinho aqui, ó, que já existe, essa marquisezinha, para esse ângulo 62 graus. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na minha máscara solar, né? Como aqui o exemplo foi legal e deu pra gente a fachada norte, para ficar mais fácil, a gente vai na máscara solar e joga no norte, igual vocês aprenderam a fazer nas fachadas da escola de vocês, ó. Então, onde tá meu predinho? Tá aqui, certo? Certo? Aqui é norte. Minha janelinha lá tá aqui, não tá? Então, o que eu peguei? Peguei a fachada norte, coloquei lá no cruzamento norte, sul, leste, oeste, igual vocês fizeram no primeiro exercício. E o que a gente sabe? Que pega sol nessa fachada, neste... Ah, deixa eu pegar uma cor mais... Que marque mais. Que pega sol aqui, certo? Ó, nessa fachada pega sol aqui, não pega? Ó. Esse horário todo da máscara. Se a gente não tivesse o protetorzinho solar ali na fachada inteira, a gente tem sol em toda essa parte da máscara, certo? Isso foi o que a gente fez no exercício 1, que eu pedi para vocês prestarem atenção e entenderem. Aí, a gente não viu lá que o nosso ângulo é 62 graus? Opa, 62 graus? Sim. Sim. Então, eu tinha lá um protetorzinho, uma janelinha que estava sendo protegida. Esse ângulo aqui, 62 graus, certo? Maravilhoso. Aonde eu acho o ângulo de altura do Sol, que é o alfa? Aqui. Nesta linha. Ok? Eu pego o meu transferidor, coloco aqui, ele está
viradinho bonitinho para cima, porque a fachada é norte. Se a fachada fosse leste, a gente viraria tudo de ladinho, né? O transferidor estaria aqui. Se fosse sul, o transferidor estaria aqui, estaria pegando sol só aqui. Se fosse oeste, ao contrário, pegaria sol aqui e eu viraria meu transferidor para cá. Tudo bem? Então, o que a gente faz? Se eu tenho um pré-existente, que ele já está me falando ali, ó, que a minha proteção, né, meu ângulo alfa de proteção é 62 graus, eu venho aqui e acho o 62, ó, que foi o que ele fez. Aí ele pegou aqui no transferidor essa linha de apoio do transferidor e marcou no 62, tá? Não no 60. Tudo que tá do 60 até o 90 é a proteção efetiva da minha janela. Agora, como que eu leio isso? Na minha máscara solar, igual vocês fazem com o sol. A minha fachada norte pega sol em toda essa máscara, certo? Vocês enxergam meu lápis ou não? Não, né? Sim. Enxerga? Ah, ótimo. A fachada norte pega sol em tudo isso aqui, mas o meu protetor solar aqui, ó, que tem 62 graus para minha janela, em relação ao normal da parte de baixo da minha janela, ele protege toda essa linha amarela aqui onde pegaria sol, tá? Então eu achei o ângulo, peguei essas linhas vermelhas aqui, ó, passei a linha correspondente, que vai sempre de uma data encostada até a outra, e descobri aonde tem sombreamento aqui desse brise. Certo? Então aqui a partinha amarela, eu estou com uma sombra efetiva, 100% de sombra na minha janela. Não significa que eu não tenho sombra em algum momento nesse restante que está branco. Só que o sol começa a entrar pela janela por causa da altura dele. Se eu estou falando para vocês que aqui é 90 graus, aqui é 62, aqui é 45, o sol aqui está mais baixo, não tá? De novo, ó, desenhando bem tosco aqui, só para vocês poderem ver. Aqui a gente não tem os 62 graus. Tá protegido, não tá? Não tá pegando sol, né? Se tivesse a 90 graus aqui, ó, estaria protegendo também? Tá pegando sol aqui na minha janela? Com esse sol aqui? Não. Não. E se tiver 70 graus? Tá pegando sol? Não, né? Por quê? Porque ele tá protegendo aqui, ó. E se tiver 45 graus? Tá pegando sol? Sim. Sim. Então, ó, do 62 até o 0, vai pegar sol nessa janela, tá? Em alturas diferentes. Como que eu vou saber isso? Eu vou mostrar para vocês no CAD. Mas, ó, se eu pegar esse mesmo 45 aqui, ó, do bico da janela que a gente descobriu que pega sol, e jogar ele lá no meu brise, ó, trazer ele aqui para cima, ó. Vocês estão vendo aqui? 45. Eu descubro aonde tá pegando sol, ó. Aqui tá sombreado, não tá? Sim. Esse pedacinho, ó, que o brise tá fazendo sombra a 45 graus. Mas daqui para baixo tá entrando sol lá dentro da minha casinha, tá? Então é totalmente geométrico, não é tão simples de entender, porque a gente não tem muito hábito, né, de ficar fazendo nossas contas e mexendo com o ângulo, mas é importante que a gente saiba fazer essas continhas para projetar a nossa proteção bonitinha, certinha. Então, é só saber ler o gráfico. De 62 a 90, estou 100% protegido, e daqui para trás eu já tenho um problema de proteção da minha janelinha. Agora eu vou mudar aqui para o AutoCAD, vocês me falam se apareceu. Apareceu? Sim. Sim. Tá bom. Ó,
Olha aqui o meu 62. Vocês estão vendo a minha máscara solar aqui, ó, os meses do ano e os horários? Sim. Essa linha verde que eu criei aqui, ó, que é a altura solar, ela não acompanha a linha do horário e da data, tá? O que que ela acompanha? Ela acompanha a minha linha do transferidor, que são essas linhas laranjas aqui, ok? Então, o que que a gente faz? A gente pega o nosso transferidor, põe lá em cima da fachada. Como nesse caso é norte, ele ficou certinho para cima. De novo, se fosse oeste, o que que eu ia fazer? Virar ele para o lado. Se fosse noroeste, eu ia virar para noroeste, tá? Sempre com o desenho do prédio. Por exemplo, aqui, ó, desenho do prédio, minha fachada aqui é essa. Uma normal, achei o meu azimuth, jogo, viro o meu transferidor normal, a minha fachada. Então, o transferidor, ele vira junto com a fachada. Aí, voltando aqui. Nesse caso, a gente está exatamente na fachada norte. Então, eu pego o meu transferidor e sobreponho. No CAD é mais fácil porque você já tem a geometria, ali é mais rápido, mais fácil, tá? Só que é mais difícil de enxergar, porque fica essa bagunça de linha aqui. Tem que habituar o olho. Na minha época de faculdade, a gente usava uma transparência em cima do desenho, era bem mais fácil, para falar a verdade. E em breve vocês vão ter tudo isso já em software, né? Muito mais fácil. Mas vocês precisam entender aqui o conceito. Então, ó, eu não falei para vocês 62 graus? Então, vamos vir aqui no desenho, ó. Eu peguei aquele desenho e passei aqui para o meu AutoCAD. Ó, 62 graus, normal do final da minha janela, é o que esta marquisezinha está protegendo a minha janela, ok? 62 graus. 62 graus, a gente sabe que está protegendo, ó, 21 de março. Por quê? Lá na aula eu mostrei para vocês o que estava pintado aqui, ó, de amarelinho, é o que está protegido 100%, não é? Então, ó, 21 de março está protegido 100%. 8 de março está protegido das 10 até as... que é o horário que pega sol. Eu preciso proteger 21 de janeiro às 6 da manhã? Não pega sol 21 de janeiro às 6 da manhã. Dia 21 de janeiro só pega sol meio-dia. Tá protegido? Tá, porque tá aqui, certo? Tá dentro desse desenho aqui. 21 de janeiro às 8 da manhã. Não pega sol nessa fachada, tá? Então, essa é a leitura da máscara que vocês já sabem fazer. Daqui para cima, ó, o que eu protegi no meu ângulo, que eu criei ali do meu protetor, eu sei que essas datas, 21 de março, 24 de setembro, das 6 da manhã, 5 da manhã até as 6h45 da tarde, minha janela está protegida. Ah, Dani, mas em 9 de fevereiro? 9 de fevereiro pega sol das 8h30, ó. E aí volta a pegar sol só aqui, às 15h30, né? Até às 15h30. Depois não pega mais sol. Tá protegido das 9h30 às 15h30? Tá protegido. E no dia 22 de junho, que é inverno? Tá protegido aqui, ó, meio-dia? Não tá protegido. Então vamos lá, vamos ver por que não tá protegido. Dia 21 de março, eu sei que eu tenho 62 graus e minha janela está inteira protegida. Dia 22 de junho, que eu venho aqui no meu transferidor e marco qual é o ângulo alfa, qual é a altura do sol, que é essa linhazinha bonitinha aqui laranja. Então, vou pegar essa verdinha aqui para vocês entenderem. Vou copiar aqui, ó.
ela não fica igual, ela vem fechando. Vocês estão vendo as laranjas? Ela vem fechando, ó, na inclinação da linha laranja. Deixa eu ver se eu consigo apagar uma layer aqui, para ficar menos confuso. Deixa eu ver se está separado. Ah, não tá. Droga. Vou fazer um suicídio aqui de AutoCAD. Poxa, que tá agrupado? Ah, não tá tudo na mesma layer. Por isso que precisa fazer layer diferente, tá? Já deu para visualizar também. Bom, vocês estão conseguindo enxergar as laranjas aqui? Sim. Então, eu criei aqui, ó, a verdinha que acompanha os 62 graus e a verdinha que acompanha o 43 graus. É sempre em relação às curvas laranjas aqui do nosso transferidor, ok? Aí, a 43, a altura do sol 43 graus, é a altura mais baixa que pega sol nessa minha fachada. Vocês concordam comigo ou não? O que vocês acham? Eu não entendi, Dani. Vocês acham que 43 graus é o ângulo mais baixo que pega sol nessa fachada? Sim. Por quê? Sabe me dizer por quê? Porque o ângulo é menor? Porque o quê? Porque o ângulo é menor? Esse ângulo é o menor ângulo. Eu tô falando para vocês que esse aqui é o menor ângulo que o sol vai alcançar nessa fachada. Tô falando para vocês que não existe um sol 20 graus a 20 graus nessa fachada de altura. Vocês acham que eu tô certa ou que eu tô errada? Pode responder o que vocês acharem, não tem problema errar. Ó, eu tô falando que esse ângulo 20 graus aqui, ó, meu sol nunca vai ter essa altura 20 graus. Mas ele vai ter 43, ele vai ter 62, ele vai ter 90. Sim, tem gente falando no chat. Dani, tem a ver devido o verão, inverno? Não. Não? Tem a ver com a nossa máscara solar. Onde está a nossa máscara solar? Quando é que pega sol nessa fachada? Não é aqui, ó, no desenho da máscara? É confuso de ver mesmo, gente. Não liguem, não. Mas vão tentando entender. É muita linha. A nossa máscara solar não é isso aqui, ó, que eu pintei de rosa agora? Não pega sol 22 de junho, 24 de julho, certo? O Sim. sol mais baixo na minha máscara solar é 43 graus, ó, que é aqui no dia 22 de junho. No 30 graus, no 20 graus, não tem sol nessa fachada. O sol não fica baixo assim. Por quê? Porque minha máscara solar não tá lá. Eu não tô com essas linhas cinzas aqui, ó, da minha máscara solar aqui. Deu para entender? Sim. Tá? Então, quando vocês olharem a máscara solar, e aí, ó, deixa eu pegar ela sem o transferidor que eu tentei explodir e não consegui. Aqui não é quando pega sol, ó. Vocês já não entenderam que essa parte toda cinza com datas e horários é onde pega sol na minha fachada norte? Aqui? Sim. Então, como é que eu tenho sol aqui nessa altura? Não tenho.
O meu sol mais baixo nessa fachada vai ser sempre 43 graus. Eu nunca vou ter um sol mais baixo que isso. Ele vai caminhar de 43 graus até 90 graus. Agora vamos lá. Vamos voltar aqui no meu desenho. Vão acompanhando aí, gente. Vão perguntando, porque vocês são muito quietos. Na minha cabeça, vocês não estão entendendo nada e não estão perguntando. Então, interage igual a Giovana, a Jolie, porque aí vocês vão entendendo. Ó, então, o que eu falei para vocês? O nosso exercício... Olha lá, oi? No nosso exercício, a gente chegou à conclusão que o brise existente lá na casinha tá 62 graus, certo? Se ele tá 62 graus, a gente jogou aqui e verificou que a proteção efetiva dele é dos 62 graus para baixo. Tudo que tá para baixo dessa linha verde aqui, certo? É quando não pega sol de jeito nenhum nessa janela, ó. Tá? Por que não pega? Porque é sempre o sol 62 graus ou maior. Se eu rodar isso aqui, ó, gente, no CAD, e fizer ângulos maiores que 62, ó, meu brise sempre vai proteger. Vocês estão vendo? Estão vendo isso? Sim. Sempre vai proteger. Agora, se eu tiver no menor ângulo da minha máscara solar, que é 43, para essa fachada, o que vai acontecer? Que vai ser dia 22 de junho. O sol vai entrar aqui, ó. Como que eu descubro isso? Eu pego lá, ó, o 43 graus, posso pôr o 43 aqui, embaixo, né, ó, junto com o 63, mas aqui eu sei que ele pega, que é lá embaixo. Então, eu pego esse desenho e jogo ele aqui para bater no meu protetor solar, certo? Onde ele está alinhado com a minha proteção solar, que dá os mesmos 43 graus, certo? Daqui para baixo, igual eu mostrei no slide de aula, ó, daqui para baixo, eu sei que o sol vai entrar. E aí, o que vai acontecer dentro do meu quarto ali, ó, em planta? Esse pedaço do chão vai pegar sol. Para lá vai estar sombreado. O sol não entra, não tem um ângulo que ele entra dentro do ambiente que a gente enxerga e ele vai mudando ao longo do dia. É isso aqui. O máximo que vai pegar de sol neste ambiente é isso aqui, tá? O resto é sombra. Então, a gente consegue ver geometricamente toda a relação do sol com o edifício da gente. Só usando geometria, certo? Para esse protetor que está projetado aqui. Então tá, então chegamos à conclusão que esse é o menor sol. Aí agora eu quero fazer uma outra coisa aqui com vocês. Se eu sei que o meu sol não é mais baixo, ele é só mais alto, o que vai acontecer é que se eu tiver ângulos maiores, ó, maiores, mas que não são, né, que estão entre 62 e o 40, se vocês rodarem isso aqui, ó, em função do protetor, ó, o que vai acontecer? A sombra projetada aqui embaixo, vocês estão vendo lá no chão do quarto, o sol? A sombra projetada vai diminuindo conforme o sol vai levantando, certo? Até chegar uma hora que não pega mais. Deu para entender? É tipo o que é que eu desenho, né? Literalmente. Sim. Então, é assim que a gente entende as alturas do sol em relação à nossa proteção solar, nosso brise, em relação ao que a gente está protegendo, seja a fachada ou seja uma janela. Então, se a gente tem uma fachada inteira de vidro, igual os meninos estão fazendo, o Jean, o Guilherme e a Camila, vocês vão ter um puta trabalho, Guilherme, porque vocês vão ter que dimensionar isso agora. Vocês precisam projetar para a fachada inteira. Para quê? Para aquele pórtico de vocês proteger naquela fachada, orientação solar que vocês colocaram, aquela fachada, todo o tempo que pega sol ali, que a gente não quer que o sol entre no ambiente. Certo?
Deu para Sim. entender? Ótimo. Depois a gente faz esse exercício, vocês vão pegar o prédio de vocês e fazer isso no prédio de vocês. Aí vai ficar um pouco mais fácil. Porque só praticando mesmo, não tem muito jeito. Bom, então chegamos aqui no 43, chegamos no 62 e sabemos que 90 vai ser meio-dia quando tiver a pino, só no dia 22 de dezembro, né? Porque a gente lembra que a gente estudou o equinócio, é o sol mais baixo, solstício de verão, é o sol mais alto. Então, ele na nossa máscara solar 24, ele chega no meio-dia, tá? Então, é isso aqui, é geometria. Não existe um sol mais baixo. Então, se eu quiser diminuir esse ângulo aqui, ó, eu posso. Não posso? Posso criar isso aqui, ó. Posso criar isso aqui? Agora eu não tenho mais 43, eu tenho 17 graus. Olha quanto sol está entrando. Existe isso aqui nessa fachada? Não. Não, porque a minha máscara solar já me disse que o sol mais baixo nessa fachada vai ser sempre 43 graus. Pronto. Então, 22 de junho. E por que que a gente chama... E aí agora eu vou voltar um pouquinho lá na aula. Por que que a gente chama de proteção parcial e proteção total? Então, tudo que está em amarelo é proteção total. Tudo que está em branquinho é proteção parcial. Porque é aquilo que eu mostrei para vocês. O sol vai entrar até ficar 43 graus, que é o mais baixo. E aí, só que vai pegar uma parte da janela. Outra parte vai estar protegida. Uma vai estar com sol, outra vai estar protegida. Então, por isso que é uma proteção parcial e não total. Certo? Então, isso aqui é a altura do sol, é o alfa. Anotem alfa, igual à altura do sol. Aí aqui tem um guia descrito para vocês, que eu não vou, eu vou passar com ele, mas é um guia para vocês seguirem, para vocês fazerem o dimensionamento do protetor. Só que aí eu vou mostrar no CAD para vocês, depois a gente vai fazer uma proteção juntos, para ficar mais claro, e aí vocês vão fazer uma no projeto de vocês. Então, para criar os nossos brises, nossas marquises, ver o quanto a gente precisa proteger uma fachada, ou uma janela, ou um pano de vidro, o que eu preciso usar? A carta solar, o transferidor, eu preciso ter a planta, corte e vista, pelo menos, da minha fachada. Escolher os horários de sombreamento, que eu quero criar uma sombra ali, e material de desenho. Então, o que eu começo? Verificando a orientação da fachada, que contém a abertura. Então, Guilherme, qual que é a fachada de vocês que tem aquele pano de vidro enorme? Você lembra? Acho que fica para noroeste. Noroeste. Então, o Guilherme sabe que é noroeste. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa fachada dele, que é noroeste, e colocar lá na máscara solar 24. Certo? Ele vai jogar, a dele vai ficar noroeste. Então, o prédio dele está aqui, aqui é o noroeste, norte com oeste, pega normal e joga o prédio dele aqui. Aí ele sabe que pega sol nesse pedaço da máscara que ficou para fora. Tudo bem até aqui, Guilherme? Você sabe que está pegando sol da fachada para lá, a noroeste. Ótimo. Uhum. Só que isso só não é suficiente. Você vai ter que definir quais horários você quer proteger. Você pode querer proteger tudo? Pode, mas não tem necessidade, né? Senão, às vezes fica um pórtico muito gigantesco, também não resolve, tá? Uhum. Então, em planta, primeiro a gente sempre desenha a normal, né? A fachada. E acha o norte para poder colocar lá na máscara solar, certo? Que isso vocês já sabem fazer.
Na carta solar, marque o ângulo resultante entre norte e normal a fachada e trace a linha da normal. Então, aqui, ó, o que ele está fazendo? Locando a fachada na carta solar, que vocês já sabem fazer. O Guilherme me falou que a dele é noroeste. Essa aqui do exemplo está nordeste, norte com leste, tá? Tá virada aqui, ó, para nordeste. Tudo bem? Trace uma linha paralela à fachada perpendicular. Achure os horários que não recebem insolação. Ou vocês achuram, esconde, ou apaga, ou achura os que pega sol, igual eu mostrei para vocês, tá? Então, se a gente apagar o que está atrás da fachada, fica mais fácil. Pode dar trim, fazer o que vocês quiserem lá na carta solar. Sai daqui, barra. Observe os horários em que a fachada em estudo recebe insolação. Isso é o que vocês já sabem fazer, que a gente fez no último exercício. Então, quando que recebe insolação, Dani? Todo esse resto aqui. Vocês estão vendo que essa máscara é diferente, né, do exemplo da nossa? A nossa 24 Sul? A nossa 24 Sul tem um desenho assim, né, ó. Né? Essa aqui, ó, como que ela é, ó. Tá? Então, essa não é a nossa, essa é uma outra. Então, pega sol em toda essa parte aqui que aparece fora da fachada. Anote na carta solar os horários de sombreamento desejados. Como eu faço isso? Localizo os dias e as horas que eu quero que sombrear a minha fachada. Ligue os pontos, aí é brincadeira de criança, né? Liga os pontos. Então, tudo que tiver dentro ali do meu horário que eu quero sombrear, eu vou ligar e vou fazer uma achura, certo? Porque eu estou descobrindo tudo que eu quero sombrear. Por exemplo, a fachada não deve receber sol a partir das 9 da manhã do solstício de verão. Quando que é o solstício de verão, gente? Aniversário da coordenadora de vocês. Quero presentes. 22 de dezembro. Ah, eu lembro, dezembro. Isso, nunca mais vou esquecer meu aniversário. 22 de dezembro, solstício de verão. Ah, eu quero que comece a pegar 9 horas. Comece a pegar, não. Quero começar a proteger depois das 9 horas. Então, vamos supor que isso aqui seja 9 horas, ó, que ele marcou, certo? Aqui no verão. E a partir das 10 no de inverno. O solstício de inverno é 22 de junho. Aí, pego aqui no 22 de junho, 10 horas da manhã. Ó, 10 horas da manhã é um pouquinho depois das 9, ó. A gente desce com horário, lembra? Um pouquinho depois das 9. E marca esses 2 pontos. Então, ele marcou os 2 pontos. E ligou os pontos. E criou essa máscara amarela. Quando ele criou essa máscara amarela, ele definiu que toda essa área de datas e horários vai estar sombreada pelo pórtico, pela marquise que ele vai criar. Certo? O que significa que esse resto aqui, ó, vai pegar sol ao longo do dia. É uma proteção parcial. Vai começar a pegar só um pedaço, até uma hora que vai pegar inteiro. Igual eu mostrei para vocês lá no exemplo, tá? Então, definiu que quer proteger. Aí, a fachada do Guilherme. Guilherme, sua fachada é noroeste. Que horário você quer proteger? Vamos pensar, o sol da manhã não é ruim. Então, o Guilherme vai lá e fala, eu quero proteger das 10 da manhã até as 4 da tarde, porque depois das 4 da tarde o sol tá mais baixo e tal. Aí ele vai fazer a mesma coisa, só que lá na máscara dele que vai estar ao contrário, certo? Vai estar pro lado de cá, né? Ele vai lá e marca os horários até onde ele quer proteger e cria essa achura amarela na fachada dele. E vocês vão fazer cada um com o seu projeto. Tudo bem? Aí a gente acopla o transferidor. Então, igual eu fiz lá e mostrei para vocês no CAD. Eu pego o meu transferidor, giro ele na fachada que eu estou estudando e coloco ele aqui. Maravilha. Certo? 90 graus com a fachada. Encaixo ele lá na minha área de estudo. Aí a gente vai analisar o que a gente obstruiu, que ele chama de obstrução à sombra, né?
que a gente obstruiu o Sol. Então, a gente vai analisar o que a gente criou ali. Como? Primeiro com a altura do Sol, que é o alfa, né? Que é aquela linha do transferidor que está representado aqui em roxo. Então, ele pegou desse ponto aqui, ó. Porque se ele pegar desse ponto, o que acontece se eu pegar desse ponto aqui, ó? O que acontece, gente? Se eu pegar essa altura aqui, ó, solar, em vez dessa. Por que ele pegou essa de fora e não essa de dentro? Porque assim ele garante mais proteção? Exatamente. Porque se ele pegar essa altura solar, esse pedacinho aqui, ó, vai ficar de fora da minha proteção, certo? Então, o que eu tenho que fazer é pegar o ângulo que está mais baixo. Lembrando que lá no transferidor é 90 aqui no meio e 0 aqui fora. Então, eu pego o ângulo mais baixo. Ou seja, a minha proteção que eu estou criando para o Sol mais baixo me interessa mais. Porque eu sei que se o Sol estiver mais alto, eu já estou protegido. Certo? Ótimo. Então, aqui, ó, ele vem, cruza com o transferidor e pega esse ângulo aqui, ó. Qual é esse ângulo? É só olhar lá no transferidor. Aí você já tem o alfa para poder criar a sua proteção horizontal. Certo? Aí, a gente tem também a linha B, que é essa aqui, ó. Que são essas laranjas, estão vendo aqui, ó? Essas laranjas do transferidor. Mas primeiro a gente vai fazer só o alfa, para vocês entenderem bem, usarem a ferramenta. Aí, a hora que vocês tiverem entendido e conseguido usar, daí a gente vai para o beta, senão fica muito complicado, tá? Mas o beta é definido por essas linhas laranjinhas aqui, ó. Você vai pegar o mesmo ponto de proteção e achar os ângulos para marcar no beta, mas vamos esquecer isso por enquanto. E aí a mesma coisa pro gama depois, que vai vir aqui, que é o terceiro ângulo. Então, ó, a gente vai só achar o alfa e marcar para fazer o desenho por enquanto. Mas quando a gente conseguir achar o alfa, o beta e o gama, a gente vai ter esse desenho aqui, ó, de proteção solar. A gente vai ter uma marcação, ó, de todos os ângulos juntos, que formam essa proteção toda aqui. Tá? Vamos no alfa. Aqui, ó, a instrução sempre de desenho de brise de proteção solar é que a gente sempre comece a análise com o ângulo alfa. Primeiro faz o alfa, depois a gente vai fazer a beta e depois a gente vai definir o tamanho desse brise para ele não ser infinito com o gama, que eu vou mostrar por último para vocês. Por quê? Estou lá com a minha fachada frontal, tenho aqui um protetor infinito, ó, que pega a fachada inteira, minha janela está aqui, certo? Deixa eu fazer uma pessoa aqui. Aqui, ó, minha janela está aqui. Se eu fiz isso aqui em corte, se em corte é assim, ó, não é? Tem aqui a janelinha e a minha pessoa está aqui. Se eu definir aqui o meu alfa, certo? Da lateral eu vou definir o beta em planta. O gama, que eu ainda não ensinei vocês, é o que vai definir o tamanho da minha proteção, para ela não precisar ser infinita. É esse ângulo aqui, ó, que vai falar até onde eu tenho que ter esse brise. Mas vamos primeiro fazer o infinito, só para vocês saberem o que é. O que é esse ângulo. E aí aqui a gente tem mais um exemplo de como visualizar, como entender que sombra faz. Igual eu acabei de mostrar para vocês lá no exemplo do 62. Vamos ver a máscara que forma de sombra desse predinho aqui agora, de alfa 45 e de beta 60.
Então, aqui em planta, eu tenho os ângulos 60 graus de um lado e 60 graus do outro. E o alfa, que vocês já conhecem, que é a altura, é 45. O que eu faço? Eu vou lá na minha máscara solar, marco 45, que é aqui em altura. Lembram que aqui é 0, aqui é 90? Acho meu 45 e marco a altura do Sol. E o beta, eu pego e marco lá os 60 graus no transferidor lateral. Que ele começa também no 0 e vai 10, 20, blá, 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 até 90. Marco os 60 para o lado esquerdo. Dani, posso fazer diferente? Esse aqui ser maior? Pode. Pode fazer. Se esse ângulo for diferente, ó, ele vai ser um pouquinho menor, certo? Então, vamos supor que eu faça aqui o dobro de tamanho e chegue nesse beta de cá 30 graus. O beta da esquerda é 30. Aí eu vou marcar aqui 30, ó. O que significa? Que eu vou proteger mais. Que a minha proteção agora, ao invés de ser esse achurado aqui de linha, ó, certo? Ela é essa aqui também, ó, minha proteção total, 100%. Tá? Então, esse ângulo beta aqui, ó, quando a gente define em planta, que é a lateral, né, o quanto o Sol está pegando de leste a oeste, onde ele nasce e se põe, a gente também pode definir os tamanhos a partir do ângulo. Só estou mostrando para vocês, depois a gente fala melhor deles. E aí, o obstáculo. Então, deixa eu voltar aqui. Vocês entenderam, então, como é que eu achei a sombra, que eu tenho de 100% de sombra aqui, ó, na minha máscara solar, no meu transferidor? Depois, a hora que eu colocar a máscara solar aqui, vai ter aquele desenho, né, dos horários e tal, e eu vou saber o que tá dentro aqui, o que tá fora. Mas eu sei que isso aqui é sombra 100%. Dentro destes ângulos, vai sempre proteger minha fachada. E aí, aqui, o exemplo 2 é em relação à proteção de um prédio no outro. Qual que é a proteção que um prédio faz no outro? Aí eu pego, como que eu traço os ângulos? Aqui eu tenho um corte, então eu estou falando em altura, certo? Se eu fiz um edifício de 3 metros de altura e tem um edifício aqui de 6 metros, que é o dobro, tá? Vai acontecer uma proteção solar desse prédio em relação a esse, certo? Dependendo da fachada que eu tiver. O que eu faço? Eu traço também, ó, o ângulo em relação a um ponto A, que pode ser o ponto mais baixo da minha janela, que pode ser a parte de cima do meu prédio, pode ser o chão, se for uma quadra, como eu expliquei para vocês. Vejo esse ângulo aqui, ó, em relação a normal. Vocês concordam que se eu jogar para cá, ó, eu mudo o ângulo? Por isso que vocês têm que definir um ponto que interessa saber onde sombreia. Pode ser o prédio inteiro. E aí eu tenho também o ângulo alfa, altura do Sol. 60 graus. Esse prédio está me sombreando a altura 60 graus. E em planta, ó, eu também faço igual o beta. Eu pego os dois ângulos que esse prédio está criando. Aqui ele deu um exemplo de 48 e 50. Se esse prédio fosse até aqui só, ó, o que ia acontecer? Esse ângulo ia ser menor ainda, ia ser, sei lá, 40 graus. Tá? Então, a gente vai e traça a geometria. E aí, o que eu faço com isso agora? Peguei, tracei os ângulos lá no CAD, o que eu faço com isso? Faço a mesma coisa que a gente fez com o transferidor para entender o Sol do nosso proteção solar. Jogo o beta aqui, ó, 48 graus, o ângulo da esquerda do prédio, 50 graus, o ângulo da direita do prédio, e 60 graus a altura. 60 graus é aqui, ó. Lembrando que começa no 0 e termina no 90. E aí eu marco o encontro desses 3 ângulos e descubro aonde um prédio está fazendo sombra no outro, que é essa área achurada. Aí é ao contrário, tá? Porque a gente não está vindo com o sol, a gente está vindo com a sombra. É a sombra do prédio que está vindo na gente. Então, a gente lê ao contrário. Vocês lembram que lá no outro exercício, a gente leu aqui, ó, a
parte de baixo, que formou o desenho de baixo, porque é o sol que está vindo. Nesse caso, a gente tem um obstrusor ao sol. Então, é o contrário, eu leio o outro lado, como se fosse um espelho. E aí eu sei que esta parte achurada é a parte que está sombreando, meu prédio está sombreando, o prédio maior está sombreando o menor. E aí, como é que eu leio essa parte aqui, gente? Essa parte achurada. Bota na máscara solar. Máscara solar vai ter um desenho aqui, lembra? Vai ter aquele desenho aqui, assim. 22 de junho, 22 de dezembro, meio-dia, 6 da manhã. Essa sombra que está sendo projetada, eu só vou pegar, obviamente, dentro da minha máscara solar, né? Que é isso aqui, ó. Então, eu vou saber que nesses dias, nessas horas do ano, o prédio maior está fazendo sombra no meu prédio menor. E esse resto aqui, Gerli? Não faz diferença, né? Por quê? Porque não pega sol nessa fachada, não está dentro da máscara solar. Certo? Ok. Tem alguém vivo ainda, fora Gerli e Agi? Ai, eu tô aqui, Dani, mas olha, tá difícil. É difícil, gente. Tô aqui também, Dani. Certeza que eu não vou lembrar nada amanhã. Vocês têm que ir rezando, prestando atenção, que aí dá tudo certo. Não dá, não. Entendam todos esses ângulos maravilhosos. Dá sim, porque vocês aprenderam a ler a carta solar. Dá sim. Não sejam pessimistas. Que Agora, matéria mais difícil em aula online, hein? não, ela é difícil mesmo na presencial, gente. Por isso que tem que prestar atenção. Só que ela é uma das mais importantes em arquitetura. Já falei para vocês 1000 vezes. Não adianta nada fazer prédios maravilhosos, arquiteturas lindas e perfeitas se a gente torra a pessoa lá dentro. Ainda mais com o planeta cada vez mais quente. A parte técnica é sempre chata, mas é o que faz um profissional ser melhor que o outro. Então, ó, só para vocês retomando aqui os desenhos de ângulo, depois eu passo esse arquivo do CAD para vocês, e aí vocês vão poder fuçar aqui bastante, para a gente poder fazer um exercício lá no projeto de vocês. Aqui, ó, eu desenhei várias bolinhas vermelhas que seriam o sol, né? E coloquei ângulos para vocês entenderem mais ou menos como é que eles se projetam. Então, ó, se eu tenho, lembra que eu falei? Se eu tenho uma janela, eu tenho um alfa, altura do sol 43, eu venho aqui e coloco na parte de baixo da minha abertura, certo? Aí, qual é a proteção solar que eu tenho que ter para proteger esse vão aqui? Considerando isso aqui, considerando essa máscara solar aqui, tá? Tá aqui embaixo depois para vocês darem uma fuçadinha, ó. Então, aqui o alfa 43 é o ângulo mais baixo. Como não tenho, o sol não está mais baixo nessa fachada, a gente vai considerar o 43, porque eu quero proteger a minha fachada inteira do sol, tá? Então, o que eu faço? Eu jogo 43 aqui na minha fachada, ó. 43 graus, ângulo do sol, lá no chão. Joguei lá no chão, acho o tamanho do meu brise. Cadê minha... O que eu faço? Ver. Aqui. Deixa eu pôr uma corzinha. Cadê a cor, gente? Jade, você tem que pensar que tem gente que gosta disso, tipo eu, que eu fiz mestrado nisso. Você tem ideia? Você tá doido? Muito gostoso. Eu já... Então, ó, o ângulo... Gente do céu. Calma, vocês vão sobreviver, gente. É só começar a aplicar depois que vocês vão ver como é fácil e como é útil. Então, de novo, ó. Aqui na minha máscara solar, fachada norte, exercício da tia Dani ali.
Eu sei que o meu ângulo mais baixo é o 43. Como eu quero proteger toda a minha fachada, eu vou usar ele, 43 graus, que está aqui, ó, em 22 de junho. É o último dia que pega o sol mais baixo nessa fachada. 43 graus. Ok, então vou lá, ponho 43 graus aqui no chão, ó, certo? Ó, tracei 43 graus aqui no chão. Tudo bem? Onde que deu esse sol? Deu aqui, ó. Aí o que eu faço? Simples, maravilhoso. Venho com meu protetor solar até aqui. Vocês estão vendo em cian a minha proteção solar para o sol mais baixo dessa fachada nesse ano? 43 graus, o que significa que eu protegi essa fachada inteira do sol para sempre, certo? Se ela for norte. Maravilhoso. O que eu criei aqui? Vamos ver o que eu criei aqui? Agora está em milímetro essa maravilha aqui. Ó, numa parede de 2,40 m de altura, eu criei uma marquise de 2,50 m. É uma marquise enorme, certo? Porém, é uma marquise que protege a minha fachada norte inteira, de 2,50 m de altura. Certo? Lá para cima eu não quero proteger porque é o beiral do telhado, é a platibanda. Então, fiz esse exercício aqui. Ah, não, mas está muito grande. Então, não vamos proteger tudo. Vamos proteger só o vão. Aí, o que a gente faz? Pega o nosso ângulo 43 e leva ele para cima. Levei ele para cima, ó. Vou até apagar ele daqui. Levei ele aqui para cima. Criei um novo dimensionamento de proteção solar. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Qual que é o tamanho agora? Vamos ver. Agora eu não preciso mais de um negócio de 2,5 m. Eu preciso de só 95 centímetros. Melhor, né? Só que aí o que vai acontecer? Vai pegar sol em alguma parte do ano, uma parte do dia, vai pegar sol nesse pedacinho de parede, mas tá ok, né? Porque eu tô jogando muito pouco sol na minha fachada. Então, não preciso fazer um brise gigantesco, não preciso fazer um protetor gigantesco, um pórtico gigantesco. Posso pensar no que protege a minha área envidraçada, ou posso pensar no que protege a minha fachada de vidro inteira. Aí vocês é que vão ter que decidir, tá? Mas sempre em função da altura do sol. Então, tanto faz, tanto 21 de março como dezembro, eu estou protegendo esse meu vão aqui com esse pórtico, ou o que eu quiser criar, né? Um pórtico, um brise de 95 centímetros. Se eu tiver um beiral de telhado, é a mesma coisa. Aí é tudo igual. Se vocês entenderem a questão da geometria, não muda. Aí vocês vão sempre desenhar em função do que vocês têm na arquitetura. Faz um corte. Nossa, Dani, eu tenho aqui um telhado, um beiral. Ah, legal, vamos ver? Pega o ângulo normal da fachada, pega o ângulo, descobre o quanto você está fazendo de sombra. Ah, quero ver lá no chão, ó. Pega o ângulo X, vai lá na máscara solar e vê o quanto esse ângulo está fazendo de sombra na sua fachada inteira. Certo? Aí aqui, ó, tem outros exemplos para outras datas. Então, se eu falei para vocês a nossa proteção para 43 graus, que é o mais baixo, o sol mais baixo que protege tudo, a gente pode testar também para outros ângulos, 31 graus. Aí a gente vem aqui e joga outros ângulos e testa o que acontece. Certo? E aí aqui, ó, para uma árvore, um anteparo, alguma coisa que eu tenha, lembra que vocês ficam falando, ah, eu vou encher de árvore, ele resolve o problema. Precisa avaliar também. Então, você coloca a massa ali e vê o quanto essa árvore, de repente, protege. Em função do ângulo também. Ó, se o meu ângulo mais baixo é 43, a minha árvore está protegendo, ó, entre essas duas linhas verdes, ela está fazendo sombra, certo? Agora, e se o sol estiver mais alto?
E no momento que o sol, né, estiver lá nos quase 90 graus, aí a árvore não vai proteger. Então, às vezes, um bosque inteiro é maravilhoso para proteger o sol mais baixo, mas o sol mais alto não resolve, não adianta. Então, é sempre bom pensar em beiral, em marquise. E é por isso que tem um problema gigante. Aí, de novo, vou falar de novo para vocês, gente, porque eu gosto sempre de falar para vocês o que é o mercado, o que é a vida real, a hora que vocês estiverem trabalhando, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo. Por mais teórico que vocês sejam, entendam tecnicamente as coisas, acho que vocês têm que entender o que acontece no mercado. A gente não tem um monte de casa de condomínio, tudo com platibanda, ninguém mais faz telhado? Como é que vocês acham que está o conforto térmico dessas casas? Como que vocês acham que está a conta de energia dessas casas hoje, com calor de 40 graus que está fazendo em Limeira, em Piracicaba? Tudo isso porque os arquitetos não sabem pensar o mínimo de conforto. Não sabem pensar o mínimo de altura solar para fazer uma proteção, um brise, uma marquise, qualquer coisa. Então, isso faz muita diferença no mercado. Vocês saberem pensar conforto térmico. Porque por mais que a gente saiba que o conforto térmico hoje não resolve 100% mais, né? Quando está 40 graus, não tem jeito, tem que ter um ar-condicionado, né? Ou passar calor, por mais bem pensado que seja. Se a gente pensa conforto térmico, com proteção, com brise, com marquise, com telhado, com material de inércia térmica, a gente reduz absurdamente o custo de uso de ar-condicionado dentro da casa, por mais que tenha que usar em alguns momentos, né? E esse mês que teve esse absurdo de calor, meu irmão tá aqui, veio uma conta de R$550 de energia na minha casa, eu quase morri do coração. Nem trabalhando em casa, dando aula todo dia, né? Meu marido trabalhando em casa todo dia. Eu quase morri do coração. Porque aí eu descobri que acima de 500 watts de consumo, isso é sustentabilidade, né? Acima de 500 watts de consumo, a tarifa dobra de preço. Eu não sabia disso. Agora, você imagina quem está usando ar-condicionado. Como é que tá? Né? Então, são coisas assim que a gente precisa ter o nosso papel social de arquiteto, precisa pensar para ajudar o cliente e o mundo. Então, ó, a arvorezinha que eu acabei de falar para vocês, o exemplo, ó, o sol 43 baixo, olha que legal, a árvore vai proteger a minha abertura. Mas e quando eu tiver um sol 63 graus de altura? Ó, eu já não protejo mais. Tem um momento que eu vou ter sol aqui, ó. Nessa janela. Aí eu preciso fazer o quê? Essa marquise, essa proteção. Então, o que eu faço? Eu caso uma proteção do prédio, que não é muito grande, com uma arborização ali, um bosque, uma vegetação próxima. E aí eu resolvo o problema mesmo. Sombreio toda a minha fachada, que geralmente a gente vai se preocupar, como eu já falei para vocês várias vezes, com norte e oeste. São as que a gente tem que se preocupar em sombrear. Certo? E aí aqui é o ângulo beta que eu explico depois com mais calma na próxima aula. Vou deixar vocês descansarem um pouco agora, porque eu sei que é bem pesado o assunto. Tudo bem? Então façam assim para a próxima aula. Preparem o projeto de vocês. Escolhe uma fachada. Já saibam qual é a orientação solar dela. E tragam para a aula que a gente vai fazer um exercício para dimensionar uma proteção horizontal, e aí eu vou explicar como é que faz a vertical também. Aí, por exemplo, o grupo do Guilherme vai conseguir projetar o pórtico inteiro. Quem não precisa de pórtico, que não tem vidro inteiro, numa fachada que é muito sol, a gente projeta um brise, a gente pensa um brise. Aí cada um vai fazer pelo menos uma fachada mais difícil, né? Norte, oeste, a gente vai fazer esse estudo. Vocês já fizeram a máscara solar para todas as fachadas, não fizeram no exercício anterior? Então, vocês vão trazer aquilo pronto, e aí a gente vai selecionar os horários que a gente quer sombrear nessas fachadas de vocês, achar o ângulo da altura solar e colocar lá no CAD para achar a altura.
Aí vocês vão aplicar e vão entender melhor todos esses conceitos, ângulos, contas e etc. que eu estou falando sem parar. Combinado? Combinado. Sim. Então tá bom. Então, quem não se manifestou até agora, faça um joinha para eu saber que vocês estão vivos. Que vocês sobreviveram a tanta teoria. E depois a gente aplica e vai fazer mais sentido ainda, tá bom? Eu vou colocar lá no Moodle essa aula e vou colocar esse arquivo do CAD já com mais coisas para vocês. Bom? E quando vocês me entregarem... pelo amor de Deus, quando vocês me entregarem coisas no CAD, gente, precisa ser CAD 2015. Senão eu não abro. Tá? E para mandar o CAD, eu pensava que era para mandar só a tabelinha. Ô, Dani, Eu mando o CAD também. Oi. eu mandei o CAD no Moodle e mandei o relatório via e-mail, porque o Moodle não deixou anexar 2 arquivos. Eu vou abrir lá para pôr 2 arquivos. Eu esqueci de pôr mais arquivos, eu ponho lá. Aí você coloca lá para mim? Tá bom. Coloca. Mais fácil de eu baixar tudo. E quem não fez ainda e não entregou, faça. Eu já fiz, eu só não entreguei, vou entregar lá. Tá, acho que é o Guilherme, grupo do Guilherme que falta, né? E do João, não sei se fez, do Yasmin, João e Horácio, não sei se vocês fizeram. Deixa eu ver o chat está enlouquecido aqui. Então, a gente terminou de ajustar hoje, Dani. Tá. Para ter te enviado já, tá bom? E o da Rafa não fez ainda, é isso, Rafa? Não, Dani, a gente fez sim. Eu acho que a Bia te mandou. Esse não é de 9h40. Tem um não no chat, eu achei que era agora. Não. Tá bom, gente. Alguma dúvida? Não. Só não esquece de abrir lá, Dani, para eu postar agora. Já vou abrir já. Então tá bom, gente. Boa noite. E até semana que vem. Não, até quinta, né? Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite. Oi. Boa noite. O Tchau. atendimento da coordenação é de que dia mesmo?